Está começando o Optas OTcast, o primeiro podcast de Cyber OT do Brasil. Cibersegurança industrial e infraestruturas críticas para proteger o que não pode parar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Optas OT Podcast, o seu primeiro podcast e único de Cyber OT do Brasil. Hoje a gente vai falar de um tema super importante em questões de Cyber OT, que é a avaliação de risco. Né? A gente entende que se uma avaliação de risco não for feita, ou se ela for feita de uma maneira não adequada, não levando em consideração as normas de segurança, as normas principalmente a 62443, NIST, etc., se não levar isso em consideração, a sua avaliação de risco não vai sair de acordo com a necessidade, de acordo com os riscos envolvidos na empresa, envolvidos na indústria como um todo. Então, nosso tema hoje vai ser esse, e para isso a gente trouxe aqui um especialista da área, que é o professor Guilherme Neves. Primeira coisa, professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Por participar desse segundo episódio. E queria apresentar rapidamente você. O Guilherme Neves é um professor de longa data, ele está aí mais ou menos há 15 anos no mercado. Dessa vez eu acho que eu vou acertar, porque com o Freire eu falei um pouco menos. E ele é do IME, ele também é professor do IBMEC, ele tem uma empresa chamada DrNet. Enfim, vou deixar ele terminar a apresentação. Então, é um dos caras mais antigos de Cyber OT aqui do Brasil. E fiquei muito feliz dele aceitar o nosso convite. Professor, por favor. Muito obrigado, Emílio, pelo convite e essa oportunidade para a gente falar um pouco do risco cibernético, né? Que é um assunto que ainda é muito tabu dentro das empresas. A área de Cyber OT, eu estou aqui há 15 anos, aproximadamente, mais ou menos a idade que tem a norma, né? Mais ou menos. Mais ou menos a idade que tem a norma. A gente trabalha na área já há bastante tempo. A DrNet eu abri em 1989. Nossa! Então, assim, na época do computador a manivela ainda, né? Windows 3.11, Windows 3.1. Antes disso, ainda no DOS. Ainda. MS-DOS. MS-DOS. Então, e aí, nessa jornada, a gente passou por várias indústrias, né? Eu costumo dizer que eu já trabalhei do sorvete ao foguete, né? Porque eu tenho clientes da área alimentícia que faz sorvete e tem cliente que faz míssil. Caramba! Então, assim, é literalmente do sorvete ao foguete, né? Então, e nessa jornada a gente fez aí, outro dia eu levantei mais ou menos umas 200 plantas em 10 países diferentes. Então, passou por muitos lugares. E a análise de risco é sempre uma dor, um sofrimento, porque as pessoas não estão acostumadas a fazer, né? Então, eles estão muito acostumados com riscos de negócio, só riscos financeiros, né? Risco de pessoal, e não enxergam os riscos do chão de fábrica, né? Então, é um grande desafio e cada vez mais as empresas estão procurando e elas não sobreviverão se elas não tiverem uma análise de risco muito bem feita. Perfeito. Então, a primeira pergunta é justamente sobre esse foco em fazer avaliação de risco na planta, né? O primeiro desafio é como é que é feita a avaliação de risco, fazendo um comparativo com a avaliação de risco padrão que a gente faz, que é na área de TI, né? A gente sabe que não se faz a mesma avaliação de risco para TI e para TO, tá? Só que a gente enxerga que muitas empresas pensam que é igual e acaba pegando assim, a gente já usa a norma, por exemplo, 27001 para fazer avaliação de risco de TI, vamos utilizar a mesma norma para OT. E acaba, em vez de melhorar a questão, em vez de identificar os riscos corretamente, acaba elevando a quantidade de risco, né? Porque através dessa avaliação de risco vai implementar os controles. Então, eu queria que você falasse para a gente as principais diferenças entre você fazer uma avaliação de risco de TI e você fazer uma avaliação de risco de OT. Quais normas que são envolvidas, quais são as premissas, as equipes, enfim, as diferenças, né? As principais diferenças entre a análise de risco de OT e a análise de risco de TI, né? Isso eu acho que tem que ficar muito claro pro pessoal que vai acompanhar, porque até hoje lá na minha turma lá da PUC Minas, o pessoal ainda tem essa dúvida. Se ele pode utilizar a mesma norma, o mesmo procedimento, o mesmo cronograma, inclusive, né? O cronograma é diferente. Enfim, por gentileza. Então, eu acho que
A primeira coisa que a gente tem que falar é que a avaliação de risco de TI é baseada na família de normas 27.000, né? 27.001, 27.002, 27.005, né? E as normas de OT são baseadas nas normas IEC 62443, que é outra norma. A primeira grande diferença é o foco do que você quer proteger. Na avaliação de risco de TI, você quer proteger basicamente a confidencialidade dos dados. No mundo de OT, a gente precisa proteger a disponibilidade dos dados. Então, eles são diametralmente opostos. É como se estivesse virando a prioridade de cabeça para baixo, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte: em TI, nós só avaliamos riscos financeiros e reputação. No mundo de OT, a gente avalia riscos às pessoas, ao meio ambiente, à integridade da planta e depois financeiro e reputação. Porque um risco de TI dificilmente vai se transformar num acidente. O máximo que vai acontecer é você perder dinheiro, ele não machuca as pessoas. No mundo de OT, um sinistro de OT, né, um risco que vira sinistro, ele pode evoluir rapidamente para um acidente, causando mortes, ferimentos, incêndio, explosão, danos ambientais e destruição da planta ou de ativos da planta que são bem difíceis de serem recuperados. Então, essa é a primeira diferença. Segunda diferença é que no mundo de TI, você não leva em consideração o teu adversário. Todo mundo é tratado igual. Se você está tratando com o teu adversário, que é o garoto lá que viu um tutorial do YouTube, ou um hacker profissional com grande financiamento, com grande expertise, você trata da mesma forma. Você não analisa esse tipo de ameaça. E no mundo de OT, sim. Você vai analisar qual é o teu inimigo. E você vai tratar aquela tua análise de risco de acordo com a criticidade da tua planta e com a criticidade do teu inimigo. Só para contextualizar, a gente estava com o mundo bem tranquilo até uns 3, 4 anos atrás, né? Agora tem guerra para tudo quanto é lado. Então, além das questões de riscos inerentes ao dia a dia do OT, que já é um ambiente intrinsecamente perigoso, agora nós temos o fator geopolítico, que inseriu uma nova ameaça dentro das avaliações de risco. Então, além de fazer as análises de riscos tradicionais, onde a gente vê os riscos de processo, nós temos que levar em consideração agora os fatores geopolíticos, porque agora não só os nossos inimigos não só são os hackers que estão atrás de dinheiro, mas são também países ou grupos financiados por países que estão fazendo guerra cibernética. Perfeito, perfeito. Estado-nação, né? É. Cyber War. Na segunda pergunta, professor, é sobre a ISA 62443. Como que ela contribui para uma avaliação de risco mais aderente aos sistemas industriais? De que maneira que ela vai deixar esse processo de avaliação de risco mais completo, mais direcionado à realidade da planta, né? Porque a gente tem plantas totalmente diferentes, a dimensão delas é totalmente diferente, planta pequena, média, grande, né? Então, como é que a 62443 contribui para essa avaliação de risco? A principal contribuição é ter uma metodologia bem definida. Então, a 62443 trata a análise de risco em dois níveis de profundidade. O primeiro nível de profundidade é a análise de risco de alto nível. Nessa análise de risco de alto nível, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os riscos operacionais da planta, que não tem nada a ver com cyber. Então, tem lá o RASOP, que é a análise dos riscos operacionais, né? Você tem lá o PHA, que é o Process Hazard Analysis, né? Os riscos do processo. Então, você tem uma série de documentos que são levantados quando é projetado o processo industrial. Então, esse risco ele vai calcular qual é a probabilidade de falhar uma malha de automação, tá? Então,
ele vai trazer, se falhar aquela válvula, se falhar aquele compressor, se falhar aquela linha de ar comprimido, o que vai acontecer? Então, esse é o nosso ponto de partida, porque já existe uma análise de risco da operação. E essa análise de risco, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses cenários de riscos e vamos colocar a ameaça cyber como vetor de ataque para que esse sinistro aconteça. Então, acho que essa é a primeira mudança de paradigma, é que a gente vai olhar para um risco que já existe na planta e vamos analisar qual é a consequência se aquele risco virar um sinistro por uma causa cibernética. A princípio, as indústrias estão muito acostumadas a fazer o risco, o RASOP, né, que faz o risco das malhas de automação, né, por questões mecânicas, elétricas, né, coisas que são inerentes ao MTBF, né, ao tempo mínimo entre falhas. Uhum. Mas eles não estão acostumados a ter um agente externo ou mesmo interno que possa interferir nessa estatística dele de falha. Né? Um evento externo que vai provocar uma falha, e aí essa falha pode ser uma falha perigosa, essa falha perigosa pode, no melhor dos casos, pode parar a planta. Né? Dá um trip para a planta para de funcionar, para de faturar. Uhum. Esse é o melhor caso. Né? O pior caso a planta pode pegar fogo, você pode matar as pessoas que estão lá dentro, pode explodir, você pode ter vazamento de produtos químicos, você pode perder um ativo importante, por exemplo, você perde um compressor grande, vamos pegar um exemplo aqui de uma plataforma, tá? Que plataforma de óleo e gás, que tem vários compressores, são grandes, né? Vamos supor que você tenha um incidente e esse incidente faça com que o compressor tenha uma sobrepressão e quebre o compressor. Vai demorar entre 6 meses a 1 ano para substituir aquele ativo. No mínimo, né? No mínimo. Não é igual o TI. Quebrou o negócio, você vai lá na loja da esquina, compra e coloca no lugar. Né? Então, esse é um grande problema. Então, nessa fase de análise de risco de alto nível, a gente vai levar em consideração que o ativo que nós estamos avaliando vai falhar. Não importa quais são as ameaças, não importa quais são as vulnerabilidades que ele tem, nós vamos colocar como premissa que ele vai falhar e vamos analisar qual é o efeito no pior caso. A partir daí, a gente vai verificar quais são as contramedidas que precisam ser implementadas para mitigar aquele risco ou para fazer um tratamento de risco diferente, ou comunicar aquele risco, transferir o risco fazendo um seguro cibernético, por exemplo, né? Criar planos de resposta a incidente, que muitas vezes a solução para o risco não é uma solução tecnológica, ela pode ser uma solução administrativa. Processual, né? Às vezes não existe o processo de segurança ali. Isso, e às vezes a solução é simples. Por exemplo, vamos supor que tenha um risco de alguém colocar um pendrive numa porta USB que está desprotegida. Né? Aí, se você coloca um controle de acesso, portão com chave, alguém tomando conta da chave, já mitigou demais o risco. Né? Então, às vezes, as soluções são muito mais simples. Né? E aí, depois dessa análise de risco, se o risco encontrado for maior do que o risco tolerável pela organização, e aí nós vamos para a análise de risco detalhada. Aí, na análise de risco detalhada, sim. Aí eu vou levantar quais são as vulnerabilidades do ativo, vou levantar quais são as principais ameaças que aquele ativo pode sofrer, criar cenários, e aí eu vou analisar com mais profundidade cada um dos ativos. Obviamente, a gente não faz isso para todos os ativos da planta, primeiro que não faz sentido, né? Uhum. Já que você já fez análise de risco de alto nível, está dentro do risco tolerável, tranquilo, eu vou documentar, criar as minhas ações e vida que segue. Mas se ele estiver fora do risco tolerável, eu vou ter que tomar outras ações, então ele tem que ser analisado com mais profundidade até que ele chegue no risco tolerável. Isso é um negócio interessante porque vai dizer, mas qual é o risco tolerável? Vai depender de duas coisas. Primeiro, o apetite de risco dessa organização. Tem organizações que são mais avessas ao risco, outras são menos avessas ao risco.
E também a regulação. Como nós somos pouco regulados aqui, então, basicamente, a gente tem regulação hoje da indústria farmacêutica e da indústria de energia elétrica. A ONS, né? A RIODA. É a da ONS. E a Anvisa, que é a RDC 17/2010, agora mudou, é uma outra RDC que é mais nova, se não me engano, 2020. Setor marítimo também tem a IMO. IMO também é muito forte. Ela tem bastante, tem uma parte lá muito pesada lá de CyberOT. Então, mas essas aqui tem força de lei, né? Tem força de lei. Então, você é obrigado a cumprir. A norma não, você não é obrigado a cumprir, né? Eu costumo dizer assim, a norma é um guia de boas práticas, você não precisa cumprir. Mas se der ruim, você vai ser processado porque você não cumpriu. Ser cobrado. Não, e processado. Você pode ser processado e julgado por negligência, imprudência ou imperícia, né? O UNIS 2, lá na Europa, que foi lançado agora, a versão 2, acho que foi outubro do ano passado, tem uma cláusula lá bem, bem complicada, que é se a empresa tiver lá um incidente, aí é para todas as empresas, tá? Incluindo infraestruturas críticas. Sim. Que se porventura você sofrer um ataque, né? E tiver ali um desastre bem grande da empresa, né? Para reputação financeira, etc. Tudo aquilo que a gente já sabe. Mas se foi fiscalizado e foi identificado que esse ataque foi devido a não ter investido em cibersegurança, o CEO pode ser preso. Preso. Tá? Processo criminal. Então, lá é pesado. Aqui a gente ainda tem muita coisa ainda para fazer, mas já temos algumas áreas de infraestrutura crítica, né? Alguns segmentos que já tem algumas leis. Mas realmente ainda falta muita coisa. Minha segunda dúvida, professor, é sobre a parte de erros. Quais são os principais, né, os erros mais comuns que a gente vê que as empresas de infraestrutura crítica cometem em fazer avaliação de risco? Em que elas pecam? Assim, qual o erro, os principais erros, assim, que, cara, não deveria ter sido dessa forma, deveria ter sido dessa. Ou então ela acaba cometendo um erro não só na própria avaliação, mas o que sai da avaliação de risco ela não trata corretamente com o devido grau de prioridade ou devido grau de criticidade, né? Porque às vezes a empresa não consegue entender isso. Então, quais são os principais erros que elas cometem na avaliação de risco de OT? Primeiro, o erro, que é o mais comum, é a falta de critério. Primeiro, os critérios precisam estar muito bem definidos. E quando a gente faz a análise de risco, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a matriz de risco, que é, de um lado, eu tenho a consequência do risco, ou a severidade daquele risco, que vai, por exemplo, na questão de segurança de pessoas, do lado do safety. Pode ser de um incidente que a pessoa precisa apenas de um primeiro socorro, uma caixinha, um band-aid, um metiolate resolve, ou você tem múltiplas mortes. Então, a graduação da consequência daquele sinistro, né, vem de um lado. Do outro lado, a probabilidade daquele sinistro ocorrer. Quando não se tem um critério muito claro, e a maioria das avaliações de risco de OT são qualitativas, não são quantitativas. Então, você não faz o cálculo do número exato ali. Primeiro, que não tem estatística suficiente. Segundo, que é muito custoso isso. Então, ela é qualitativa. E por ser qualitativa, ela tem um certo grau de subjetividade. Mas, então, primeira coisa, a equipe de análise de risco precisa estar treinada nos critérios. Então, não adianta você reunir. A análise de risco, primeiro, tem que ser multidisciplinar. Então, não adianta você reunir todo mundo na sala e falar, não, agora vamos fazer análise de risco. Mas ninguém conhece o critério, ninguém conhece a planta, ninguém conhece o processo. Então, primeira coisa, você tem que treinar todo mundo antes. Então, normalmente a gente faz um treinamento antes. Capacitar, né? Capacitar. Assim, a gente costuma fazer um treinamentozinho de 16, 20 horas, em que mostra para eles o que é CyberOT, qual é o fluxo, como é que a gente vai tratar a análise de risco, quais são os critérios, né? Levanta os critérios de risco da empresa, né? Quais são os parâmetros, e coloca um racional para o cara tomar a decisão subjetiva. Por exemplo, a parte da severidade ela é mais simples, que ela é direta. Morreu 1, é muito alta. Morreu 10,
é inaceitável, por exemplo, né? Já a parte de probabilidade é tipo assim, é possível que aconteça, mas não é comum, né? Então você tem que ter um critério. Normalmente a gente coloca, esse aqui é praticamente impossível, é de 10 a 20 anos. É possível de 5 a 10 anos. Então a gente cria um critério, né? E como é que eu vou saber se aquele é de 5 ou 10 anos? Qual é a probabilidade daquele acontecer? Então tem algumas maneiras de você fazer. Quando você vai olhar lá o CVE, as vulnerabilidades, tem um índice ali de probabilidade daquilo acontecer. Tá? Então, aquele índice de probabilidade você pode usar. Esse aqui é 5%. Então, 5%, tá aqui. Eu estou graduado, por exemplo, em 5 etapas, né? Em 5 faixas. 5% estaria na primeira faixa, 95% estaria na última faixa. Então, é um critério. O outro critério é pegar os relatórios das principais empresas de cibersegurança que emitem todo ano e elas vão dizer, olha, a probabilidade de acontecer um incidente cibernético nessa área é X. Eu até levantei aqui da IBM, um relatório da IBM que ela fala aqui que, em média, as empresas sofrem ataques com sucesso 1,4 incidentes por ano. Né? Então, é um parâmetro, né, para você saber se vai acontecer ou não. E aí, depois você pode dissecar lá para o teu segmento, né? O relatório da Fortinet também desse ano deu uma tendência muito forte para a parte de agronegócio também. Da Dragos também teve. Assim, tá tendo bastante ataque no agronegócio brasileiro, inclusive. Porque assim, o agro, por incrível que pareça, ele parece que é coisa de caipira, né? O pessoal fica lembrando do Jeca Tatu. Mas o agro não é coisa de caipira há muitos anos, né? O agro é uma indústria extremamente tecnológica. O Brasil é um país que tem uma agricultura de precisão. E eu tenho parentes lá no sul de Minas que tem fazenda. O cara sabe a hora de colher o café, não é porque ele viu que o grão está verde e amarelo, é porque ele pegou o grão, colocou numa máquina, mediu o percentual de umidade do grão, o percentual de doçura do grão, então ele falou, esse aqui eu posso colher. Caramba! E ele separa por talhão com o GPS, então a máquina vai passando, aquela colhe, aquela não colhe, aquela colhe, aquela não colhe. Então, é um sistema super drone, automatizado. Né? Estão trabalhando com drone também agora. Drone e as próprias colheitadeiras, que é uma máquina que passa assim dentro das fileiras do café, ela vem com a programação. Ela sabe de onde ela vai colher, onde ela não vai colher. Então, ela passa uma vez, colhe um pedaço, não colhe outro. Na segunda vez, ela já colhe o outro. Isso dá uma diferença, só para você ter uma ideia. Dá uma diferença de um preço da saca de café entre R$400 e R$12.000. Se você multiplicar isso por 20, 30 mil sacas, olha a diferença que dá. Né? Então, e um outro problema que a gente tem, já que você tocou no agro, é a questão de pragas, né? Da disseminação de pragas por outros países, né? Então, você trazer uma muda ou identificar determinado tipo de praga, determinado tipo de fungos e tal, também é muito utilizado. Então, assim, a análise de risco ela é fundamental. E a grande diferença, e o ponto importante disso aqui para que serve a análise de risco? Só para você olhar e falar, é risco. Não. O que sai da análise de risco? Da análise de risco saem duas coisas. Primeiro, o nível de segurança que você deve aplicar àquele segmento de rede ou àquela zona de segurança. Então, esse é o primeiro. Dependendo do risco, você vai ter uma recomendação de nível de segurança, né? Diferentemente da norma de TI, a norma de OT tem 4 níveis de segurança. Os SLs. Né? Os SLs, que vai da graduação do teu inimigo, né? De quem que você quer se defender. Então, essa é a primeira saída. A segunda saída é como é que você vai segregar a rede, que são as famosas zonas e conduítes, né? Então, como é que você faz uma zona de segurança? Você pega os ativos que têm mais ou menos o mesmo risco e junta eles num segmento.
né? Uma zona. Numa zona, aquela zona é um agrupamento lógico de ativos que vai estar protegido basicamente por um firewall. Tudo que entra e sai vai ter que passar por um firewall ali. Isso não quer dizer que ela vai estar no mesmo nível hierárquico lá do módulo, né? Pode ter vários níveis dentro da mesma zona. Isso não quer dizer que é o mesmo segmento de rede. Isso é uma confusão muito comum. Quer dizer, eu fiz uma VLAN aqui. Não é VLAN, não. VLAN é uma segregação. Quando você faz uma VLAN, você só está segregando o broadcast. Você não está colocando segurança, né, naquele negócio. Apesar de ter alguma CL e tal, mas é um negócio meio acochambrado, né? Você tem que colocar um firewall mesmo no negócio. E tem umas regrinhas lá de como é que você tem que fazer a separação, né? Até depois aqui, ó, no livro aqui, depois eu vou fazer o jabá do livro aqui. À vontade. Eu trouxe aqui de presente para o meu amigo. Mas ele fala um pouquinho disso, como é que você faz a separação e tal. Tem uma regrinha, né? O que você separa. Então, se tem Wi-Fi, separa numa zona. Se é externo, separa numa zona. Sensores em outra. Exatamente. Bem divididinho, assim. Tem até... Depois eu posso deixar o link aqui para você colocar na descrição aqui do podcast. Tem um trabalho que eu fiz lá para o Rio Oil and Gas. Eu montei um mapa mental com um bizuzinho, ó. Já é Bom. Vamos deixar assim. Se acontecer isso, faça isso. Se acontecer isso, faça aquilo. Já é um primeiro que o cara consegue dar o primeiro desenho de arquitetura, né? Então, o mais importante que sai da análise de risco é o desenho de arquitetura de zonas e conduítes. Porque é pela análise de risco que você vai saber quais ativos você pode agrupar, quais que você não pode agrupar, e a comunicação entre esse conjunto de ativos, que são as zonas, como é que você vai controlar. Se você fizer o desenho de zonas conduítes bem feito, as tuas regras do firewall já saem prontas. Dá para você pegar a planilha lá dos conduítes, que é a zona 1 fala com a zona 2, em que sentido, de qual endereço para qual endereço, em que porta e qual protocolo. Pronto, se você fizer uma planilha dessa, a tua regra de firewall sai pronta, né? Só implementar. Então, e aí você... E uma outra coisa que a gente costuma fazer, que aí já não é mais da norma, mas é a metodologia que a gente usa, é fazer uma priorização de implementação por dificuldade de implementação e risco, né? O que é mais arriscado e mais fácil, eu faço primeiro. O que prioridade, né? Isso. O que não é tão arriscado e mais difícil, eu faço por último. Perfeito, mestre. Contribuindo com meus 2 centavos, eu identifico assim 2 problemas que eu vejo, né, ao longo das mais de 50 avaliações de risco que eu já fiz, o entendimento do processo. Sim. Eu vejo que o pessoal, eles querem de qualquer maneira, porque, assim, é claro que é importante e é muito crítico você ter que fazer avaliação de risco, mas na ansiedade eles acabam fazendo avaliação de risco sem entender o processo. Assim, fazendo simplesmente um levantamento de ativos, fazendo um questionário de 10, 15 perguntas e dali já sai uma avaliação de risco. Eu falei, cara, isso não é avaliação de risco. Então eu vejo muito isso acontecer, não entender o processo. Se você não entende o processo e faz uma avaliação de risco em cima disso, tá errado. Lá na frente você vai entender, vai identificar que os controles que você implementou através dessa avaliação de risco que você fez não estão correspondentes. Então, exatamente. Assim, visitar a planta, ir lá na planta presencialmente, fazer a inspeção, conversar com os engenheiros, com o pessoal da operação também, né? Não só da parte de gestão, mas de operação. Sentar lá com eles. Cara, explica como é que funciona o processo. Aí sim você vai começar a desenvolver a sua avaliação de risco real. Isso. Né? E não aquela que você faz 5, 10 perguntas, um questionáriozinho de 15 perguntas, fala, pô, fiz avaliação de risco. Óbvio, você tem que ter um questionário, né? A gente analisa mais ou menos aí entre 80 e 90 perguntas, questionário que a gente aplica. A gente também utiliza. Mas tem que ir lá entender o processo, identificar ali quais são os riscos, quais são os mais críticos do negócio. Aquele assim, olha, esse processo aqui industrial, se parar, meu amigo, é prejuízo gigante, causa até morte. Já esse outrozinho que tem aqui, é importante, óbvio, né? Senão não estaria rodando ali. Mas se ele parar, a gente até
tem tempo ali de substituir o negócio, não sei o quê, não vai parar nenhum processo que gera dinheiro de fato, né, diretamente ligado à empresa. Então, só que o pessoal pensa que esses processos têm a mesma criticidade e prioridade. Aí acaba fazendo uma avaliação de risco não condizente com a realidade da empresa. Então, eu vejo muito isso acontecer. E acontece o seguinte, se você perguntar para o dono do processo se o processo dele é importante, Todos eles é mais importante. O meu é verdade. E aí, como é que você resolve isso? Tem um documento que é fundamental para análise de risco, que é o PNID. PNID é um diagrama de instrumentação e automação. E ele vai dizer como o processo deve funcionar. Então, se você seguir o PNID, você vai saber exatamente, ó, se isso acontecer aqui, vamos supor, se essa temperatura subir, abre essa válvula, aí aquece isso aqui, essa pressão vai chegar a tantos bar, chegou a tantos bar, abre outra válvula, e aí ele tem o fluxo do processo. Entender esse PNID é a primeira coisa que você tem que fazer. O mapeamento dele, né? Você o mapeamento. Todo o mapeamento. Então, documentos importantes para fazer análise de risco. PNID, inventário, isso aí. RASOP, que é que são os riscos levantados eletromecânicos, né? Então, com esses três, você já começa a ter uma boa ideia, e arquitetura de rede. Arquitetura, topologia, arquitetura. Topologia e arquitetura. Com esses caras, você já começa a ter uma boa ideia de onde é que você está se metendo. E aí, você tem que chamar o sujeito, o cara do processo, tem que chamar a pessoa do HSE. Todo mundo esquece do coitado do cara de segurança do trabalho, né? O cara de segurança do trabalho, ele tem que participar da análise de risco. Não, eu entrevisto ele. Mas nem só entrevistar, ele tem que estar presente na análise de risco, nas reuniões de análise de risco. Porque ele que sabe onde é que o negócio é arriscado, né? Isso é importante. Então, o cara do processo, o cara do chão de fábrica, alguém do financeiro, alguém do jurídico. Da TI. O cara da TI também sempre tem que ter. Manutenção. Né? Então, eles são fundamentais para que a análise de risco ocorra. E uma característica que a análise de risco precisa ter é ela ser repetitível. Então, a análise de risco precisa ter critérios claros, e quando você tem alguma coisa que você acha que não está muito bem definida ou que é um acordo entre as pessoas que estão participando da análise de risco, você documenta como é que você chegou àquela conclusão. Porque quando você rodar a análise de risco depois de novo, que a análise de risco não é uma vez só, né? Deveria fazer análise de risco pelo menos todo ano. Não menos. Dependendo do... Semestralmente, pelo menos semestralmente. Uma vez por ano é pouco. Eu acho pouco. Depende do ativo, né? Porque tem ativo que não tem jeito de você fazer. Você pega uma refinaria, você não consegue fazer nada de risco 2 vezes por ano. Ou fazendo em partes também, por planta. Né? Aí já é outra tratativa. Bom, mais uma pergunta, professor. Essa daqui vai ser uma resposta bem longa, né? Com essa questão que muito se fala, né? Que na verdade não é de hoje, mas agora está muito assim, vamos dizer, na mídia. É essa convergência entre TI e TO. Quando se tem isso, quando se comenta nisso, é óbvio que você vai trazer os riscos que estão lá na TI para dentro da TO, né? E vice-versa. Então, assim, se você, por padrão, já tinha ali uma maneira de fazer avaliação de risco somente do ambiente industrial, deixando a TI de lado. Com essa convergência, não pode deixar a TI de fora. Não. Então, a TI, ela veio para ficar dentro da OT. Essa convergência não é um caminho sem volta, pelo menos na minha opinião. Eu vejo que não tem como ficar sozinho ali a OT. A TI vai participar, né? E como que você acha que essa avaliação de risco envolvendo as duas áreas, você vai pegar a avaliação de risco da TI e vai botar na mesa para discutir a avaliação de risco com a OT? Ou quando você for fazer a avaliação de OT, você envolve uma parte da TI ou envolve a TI toda? Enfim, como é que você acha que essa convergência vai ser trazida para discussão em relação a risco? Porque, na verdade, o risco é da empresa. Né? Tem a planta, tem a TI, mas o risco é da empresa. Então, como que você entende que uma avaliação de risco ela é incompleta quando não envolve a TI? Enfim, diga-nos aí o que você acha. Não, com certeza. A TI tem que estar envolvida. E aí,
Quando a gente está falando na camada de TI, a gente vai usar as normas da família 27000. Começou a descer para a camada de OT, vai para 62443, né? Mas ela é muito importante. O grande problema que acontece nas empresas é que o pessoal de TI não sabe nada de OT. Né? Normalmente não. Normalmente eles não entendem esse segundo ambiente, né? Então, o que a gente tem feito muito? As empresas têm procurado para a gente fazer um treinamento de introdução à Cyber OT, para que o cara de TI abra a cabeça dele e entenda que é outro mundo e que as ações dele no mundo de TI vão ter consequências no mundo real. Sim. Né? Porque normalmente a turma de OT vive no mundo lógico, né? Eles não vivem no mundo físico. Eles não têm sistemas cyberfísicos, né? Uhum. Então, essa primeira coisa é a mudança de mindset. E aí, essa convergência também nas equipes, não só de análise de risco, mas também de resposta a incidente, monitoramento, não existe uma resposta única. A gente, em 2019, a gente fez lá com o IME Itaipu, a gente fez um seminário sobre NOC/SOC lá em Itaipu, para a rede elétrica. No parque? Lá no... Agora é Parque Tec, né? Antigamente era o PTI. Aí participou a ABRAT, participou a ABRAGE, né? A Associação dos Transmissores, Geradores e tudo mais. E a gente fez até um livro que, infelizmente, não editaram para mandar para as livrarias, né? Ficou restrito ali. Mas teve um grupo de trabalho, né? E cada um mostrou o modelo de análise de risco e de monitoramento. Então, cada empresa tinha um modelo completamente diferente. Nossa! Então, não existe uma receita de bolo. Você tem que ver primeiro a cultura da organização. A gente tem casos em que a empresa pegou o departamento de TI e TO e transformou um departamento de tecnologia e misturou todo mundo, e aí deu errado, separou de novo. Deu conflito? Não funcionou, cara, não funcionou. O negócio deu conflito, não funcionou, tiveram que separar de novo. Tiveram outros que estavam separados e juntaram. Tiveram outros que juntaram só uns pedaços. O importante é o seguinte, precisa ter uma coordenação única. Acho que esse é o ponto comum. Se não tiver... O CISO, né, por exemplo. O CISO, ele tem que enxergar o todo. Ele não pode ter um CISO de TI e um CISO de TO. Porque aí um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro. Isso vai dar ruim. Vai dar ruim. Né? Então, esse aí é um grande problema. Mas na análise de risco, você vai ter que usar as normas diferentes, mas você tem que convidar as equipes para participarem juntas. Não tem jeito. Não tem jeito. Nem que... Porque o que acontece? Vamos lá. Um ataque cibernético de TI, ele pode descer para OT. E aí, o ambiente de TI, que é muito mais preparado para a parte de segurança, né? E tem muito mais ataques, mais sofisticados e tudo mais, mas tem muitas proteções também, né? Mas se passar, ele vai cair no mundo de OT que não tem proteção nenhuma. Normalmente não tem isso, né? Não tem proteção nenhuma e não vai ter, né? É intrinsecamente inseguro porque os protocolos precisam ser rápidos, eles não podem ter delay, né? Se você tiver um delay num protocolo, é pior talvez do que um ataque, né? Que você pode provocar um acidente por causa do delay. Então, essa propagação no mundo de TI para OT é muito preocupante. E ao contrário também. Porque muitas vezes na planta, muitas plantas precisam de terceiros para serem operadas. Tá? Então, a cadeia de suprimento não é só a planta, mas toda a cadeia de suprimento insere vulnerabilidades na tua planta. Vou dar exemplo, tem guindaste. Guindaste, tipicamente, está lá no navio, mas não é a empresa que é dona do navio que opera. É a empresa do guindaste que opera. Então, o cara acessa remotamente o guindaste e opera ele remoto.
Então, você imagina, esse ataque aqui pode vir de fora, pode subir, pode descer para o chão de fábrica e pode subir para o TI. Pro TI. Se não tiver a devida... Os controles ali aplicados, né? Firewall, Exatamente. E então, é preciso que, primeiro, as equipes se conversem, né? Obviamente, os skills técnicos são diferentes, né? Eles deveriam, ao longo do tempo, serem complementares, né? O cara de OT devia aprender um pouco de TI, o cara de TI aprender um pouco de OT, para eles poderem conversar na mesma linguagem. Mas é preciso que os dois entendam os riscos e os dois monitorem o risco, né? Tanto o risco de TI para OT quanto de OT para TI, né? Então, essa convergência, ela é uma convergência sem volta. Não volta. Não tem como né? mais. Inclusive, com nuvem, o pessoal fala, não, minha planta é totalmente segregada. Aí você olha a estatística de 60% das plantas industriais tem algum penduricalho na nuvem. Então, sim, é isolada do quê, cara pálida? Né? Não tem essa história que é isolada. Você vai ter lá um IoT que vai estar mandando dados de vibração para um cara que está fora. Você vai ter um que vai estar calibrando. Você vai ter um outro que vai estar monitorando. E normalmente, quando a gente faz avaliação de risco, uma das coisas também é analisar os protocolos que estão rodando dentro da planta. Né? A gente captura lá uma parte, um período ali do dia, meia hora, uma hora de PCAP, traz esse arquivo para a gente analisar em laboratório, né, nas ferramentas, para poder identificar o que está rodando ali. 99,9% das vezes tem coisa de TI rodando dentro da UTI e tem acesso externo. Sim. Só que aí o pessoal que a gente faz avaliação de risco acha que não tem nada. Então, quando a gente mostra lá o relatório, fala, olha, tem um IP aqui lá da China ou da Rússia conectado aqui dentro. Ele, não é possível. Eu falei, olha, tá aqui, olha, análise de PCAP. A gente capturou o pacote lá, analisamos aqui, tava rodando Modbus, GUSE, DNP3 e tal, e alguns acessos aqui HTTP e HTTPS. Só que era um IP externo. Né? Mas na cabeça dele não tem nada lá dentro. Entendeu? Isso é uma coisa também que o pessoal não leva em consideração na avaliação de risco. Analisar os protocolos que estão rodando dentro da planta, analisar os PCAPs. Não analisa, não consegue identificar ali o que está rodando ali e não entende os riscos que está embutido. Na cabeça dele não tem nada de fora rodando dentro da planta, só tem o que está lá dentro. Né? Então, eles geralmente ficam surpresos com isso. Né? É verdade. E muitas vezes, que eu já vi em inúmeras plantas, é que tem esse mito, né, que eu sou isolado. Não é mesmo. E aí, é um mito mesmo, de fato. E aí, você chega lá na planta, já aconteceu isso várias vezes. Fala assim, esse equipamento que tem aqui, que tá... ele não está aparecendo no meu inventário e tal. Como é que faz manutenção? O cara dá esse equipamento, eu estou vendo que o fabricante é finlandês. Quando você tem que fazer alguma manutenção, algum problema, você traz o cara da Finlândia para cá? Ele falou, não, eu ponho 4G aqui, ele conecta. Então, assim... É o famoso backdoor. Exatamente, né? Então, isso acontece direto. Direto. Enfim, se a gente não continuar aqui na próxima pergunta, a gente vai embora. Porque eu falei, uma hora acho que é muito pouco, né? Mas é bom que a gente volta aqui, né? Você com certeza vai voltar aqui de novo, né? Bom, nossa próxima pergunta é sobre... na verdade, é um conselho. Né? É uma dica, um conselho, enfim, que eu queria que você desse para o pessoal que está nos ouvindo aqui, nos escutando. Que sugestão que você dá para as empresas que estão começando a fazer, estão iniciando as atividades em relação a CyberOT? Principalmente nessa parte de avaliação de risco, né? Que caminho das pedras que você dá para elas iniciarem bem, né, iniciarem corretamente e não fazerem uma avaliação de risco por fazer, né? Não gerar um relatório que vai ficar lá na gaveta, ninguém vai olhar, ou se vai olhar, não vai entender os riscos de fato, né? Então, qual o conselho que você dá para essas empresas que estão começando a, de fato, dar mais claridade aos seus riscos industriais? De OT, né? Primeiro se a empresa tem um departamento de risco,
né? Que algumas nem isso tem. A maioria. Se ela tem um departamento de risco, chama o gerente de risco e dá capacitação para ele entender a profundidade dos riscos que ele tem que analisar. Porque muitos gerentes de risco estão muito ligados ao seguro, né? E não estão ligados ao dia a dia da planta. Então, esse é um gap que a gente percebe já há algum tempo. E a equipe de TI e OT precisa ter um mínimo de capacitação para fazer análise de risco, para entender o que é uma análise de risco. Muitas vezes ele nem entende. Uma grande confusão, o cara ele confunde risco com ameaça. Né? Então, o risco com ameaça é muito comum essa confusão. Então, eu preciso capacitar, nem que sejam os cursos pequenos, de 20 horas, né? 20 horas para dar o início. Né? Outra parte a alta gestão precisa ser capacitada. Então, você precisa que o gestor, o C-Level, do mesmo jeito que ele faz o MBA de negócios, ele fazer o MBA para tomar decisões de Cyber OT. Perfeito, concordo plenamente. Então, existe um grande gap entre a área técnica e o tomador de decisão. Se o tomador de decisão não estiver preparado para conversar com essa área técnica, primeiro, ele nunca vai soltar o dinheiro. Né? Essa é a primeira coisa. Segurar ali. E segundo, ele não vai entender, ele não tem a percepção do risco. E quando você não tem percepção do risco, você pode fazer qualquer coisa. É a criança que atravessa no sinal fechado. Né? Ela não percebe que ela pode ser atropelada. Então, o C-Level, ele precisa se capacitar para que ele não seja atropelado no meio do caminho. Né? Então, isso é a primeira coisa, que a partir do momento... as equipes precisam sair da ignorância, né? Primeiro passo, né? Primeiro passo. Saiu da caverna que estava escura, né? Ela tem que ver o mundo lá fora, né? Como é que é o mundo lá fora. Essa eu acho que é a primeira coisa para perceber o risco. Segundo a análise de risco tem uma metodologia. Então, você tem que seguir a metodologia. E a metodologia diz que você precisa levantar documentos. Então, documentos, inventário, RASOP, análise o riscos do processo de um modo geral. E terceiro, contratar uma empresa da área, com gente capacitada. Não adianta... Concordo também, plenamente. Não adianta você pegar uma empresa, não vou falar nomes, mas tem muitas empresas de TI que viraram empresas de OT, mas o cara nunca calçou uma bota, nem colocou um capacete. Nunca botou um EPI, né? Nunca vi. Cara, muitas vezes, nunca visitou uma planta. Exatamente. Ele nunca entrou numa planta para entender ali aquele mundo, né? Porque a planta industrial, dependendo do tamanho dela, é um mundo ali dentro. É um mundo. Né? São quilômetros e quilômetros ali de equipamentos, de trilho de trem, enfim. Então, o que eu vejo muito acontecer aí. É uma empresa que ela nasceu em TI, segurança, e agora está migrando para OT sem ter muita expertise, né? Tem que ter um pouco cuidado com isso. Não estou dizendo que lá na frente eles fiquem bons nessa área. Pode ser que sim, né? Mas é mais interessante uma empresa que já tenha a expertise ali de ter visitado dezenas de plantas, de ter sentido ali o calor dentro de uma planta de automação. Né? E ver a capacitação dos profissionais envolvidos. Das equipes, né? Das equipes. Eu vejo, tem um caso específico que de uma empresa, que é até uma empresa grande e tal, que o gerente de Cyber OT, uma grande consultoria, o gerente de Cyber OT, ele tem uma pós-graduação em Cyber OT, mas a formação dele é contabilidade. E aí, o que acontece? A primeira vez que ele foi na planta, o cara abriu o PNID e abriu a arquitetura, ele olhou e falou, mas cadê o ativo e passivo? Né?
Não sabia. Então, é assim, não adianta o cara ter uma formação genérica. Ele precisa ter uma formação sólida de redes, de automação. Ele precisa conhecer a planta, ele precisa conhecer o processo, né? Então, não é qualquer skill técnico que vai se meter lá no CyberOT. Porque um erro no CyberOT pode provocar um acidente, né? Então, você não coloca, por exemplo, um motorista de táxi para pilotar um avião. É isso, o avião vai cair, né? Então, e vice-versa. Você pode não pega o piloto de avião e coloca ele para pilotar. Talvez ele não saiba dirigir, né? É mais provável até que ele saiba dirigir, mas é preciso verificar a qualificação de quem está fazendo. Tá? É muito diferente no TI. Você pode se contratar a empresa errada, você vai perder dinheiro. Mas se você contratar a empresa errada na área de OT, além de você poder acabar com a tua planta, destruir literalmente a tua planta, você pode matar gente, você pode ter... causar um dano ambiental. Um dano ambiental irreparável, né? E você pode perder ativos que acabem com a tua empresa. Né? Porque nesse mesmo relatório da IBM aqui, achei um negócio bem interessante. Aqui ele fala que no mundo de TI, em média, você demora de 17 a 22 dias para poder se recuperar, né? No mundo de OT, ele fez um levantamento aqui. Cadê? Ele chega a falar aqui entre o mínimo 120 dias e no máximo chegando a mais de 2 anos. Para recuperar uma única planta? Para recuperar uma única planta. Nossa. Porque você imagina, vamos supor que você perdeu um ativo importante, um compressor, um tanque, né? Você perdeu porque ele pegou fogo, porque ele saiu do eixo, porque ele explodiu. Ele não explode só ele, né? Ele vai explodir tudo que está em volta. E aí, o que vai acontecer? Aí você mandou para fabricar um novo. Demorou 6 meses para fabricar. Vamos ser otimistas. Demorou 6 meses para fabricar, né? Se for importado, bota mais aí alguns meses. Aí, depois que ele está fabricado, qual é o processo? Você vai fazer o FAT, que é o teste de aceitação de fábrica, que o pessoal do TI não sabe nem o que é isso. Aí, depois que você fez o FAT, testou ele na fábrica, você vai trazer ele para o campo. Aí você vai fazer o SAT, que é o teste de aceitação em campo. Depois você vai fazer o SAT integrado. Você vai pegar aquele negócio e integrar com os outros sistemas. Depois você vai fazer a operação assistida, antes de você colocar ele em produção. Então, olha quantas fases você tem que fazer. Depois que ele está no local, vai demorar mais 6 meses para ele começar a funcionar. Então, se contratar o cara errado, você pode deixar a tua planta parada 1 ano. Você tem dinheiro para manter todos os teus funcionários em casa durante 1 ano? Ou você vai perder aquela mão de obra qualificada e nunca mais vai conseguir contratar ele? Fora que você não vai entregar o seu produto ou serviço. Exatamente. Os teus clientes acabaram, né? Acabaram. Naquele período ali... Os teus clientes acabaram. Quem é que vai ficar 1 ano sem consumir aquele material crítico? Ele certamente está comprando concorrente. Sim. E nunca mais você vai adquirir aquele mercado. Então, além E além disso, você vai continuar pagando os processos de indenização das pessoas que morreram, das pessoas que você machucou, dos danos ambientais que você causou. Né? Então, o problema não cessa no incidente. Ele tem uma tendência a se prolongar por longo prazo. Comparando com a TI, muito maior esse período, né? Porque a TI, você criptografou ali, sei lá, 20 servidores, né? Físicos ou virtuais, né? Que estão rodando lá na nuvem. Cara, 1 semana você recupera isso por 20 servidores. Se você tiver backup, lógico, né? Contratar um fornecedor de segurança e tal. 1 semana, 2, no máximo 1 mês. Na OT, 6 meses, 1 ano. Né? Você tem que testar tudo antes, né? Não dá para você simplesmente colocou lá no local, ligou. Isso é inclusive um assunto que cabe até um outro
outro episódio. É. Bom, professor, agora eu queria passar aí para você comentar sobre o seu livro, apresentar seu livro aqui para o pessoal que está ouvindo esse podcast. Parabéns pelo livro, tá? Um tema super pertinente do que a gente está discutindo. O livro eu escrevi na primeira turma da PUC. PUC Minas? Da PUC Minas. Eu legal. Peguei a primeira turma de normas e frameworks. Eu que estou lecionando essa disciplina lá agora. Então. E aí, o que aconteceu? Não tinha um material didático para dar aula. Isso foi em 2023 ou 4? Foi a primeira turma, já nem lembro mais. Eu acho que foi 24, porque eu comecei na segunda. Foi logo na primeira turma. Aí eu desenvolvi esse material. O que é esse Normas e Frameworks? Ele é um apanhado das principais normas da 62443. A gente fala um pouco do ONS e fala um pouco do GAMP, que são as normas de automação para a indústria farmacêutica. Bacana. Então tem alguns, fala das normas, fala de como é que se aplica, tem alguns exemplos, tem alguns exercícios, tem alguns estudos de caso. Então ele é um apanhado das normas, é um livro que ele não é muito profundo, não é um livro para você formal, especialista em norma, mas é um livro que é a porta de entrada para a pessoa que está querendo aprender sobre as normas e frameworks de cibersegurança, começar a ler. É uma leitura que não é muito... O jargão não é muito técnico. Não é muito técnico, né? Não é muito técnico, entendi. então ele é bem acessível. E o que é técnico, a gente explica o que é. Né? Mostra na câmera pra gente. Aqui, ó. Se eu quiser, você pode deixar o link que a gente põe nesse episódio também o pessoal comprar. Tá lá na... O link, tá lá na Amazon. Aqui tá com a dedicatória aqui, obrigado. pro meu amigo. Muito obrigado. Passar aqui. E... Fico muito feliz. Pô, já vou chegar em casa hoje mesmo, já vou começar a leitura e vou indicar para meus alunos lá da turma, tá? Próxima turma. Muito obrigado, professor. E, se você me permitir, a gente falou do gap lá do C-Level, né? A gente tem... a Doutornet fez um acordo técnico-científico com uma faculdade, a Faculdade Focus, e a gente tem um MBA que forma esse profissional que está saindo da área técnica para a área de gestão, né? O cara sênior que vai virar gerente ou C-Level, e forma esse cara para falar com o C-Level. Né? Então, é um foco diferente das outras pós. Tem pós que são técnicas, tem pós que são mais voltadas para o conhecimento geral. Essa é um MBA mesmo, é para formar o cara do negócio de CyberOT. Né? Perfeito. O cara que quer sair da área técnica para a área gerencial, quer saber conversar com a área gerencial, e o gerente C-Level, que quer se capacitar para ser um cara que tenha uma visão global do ambiente de tecnologia da empresa dele. E esse treinamento ele vai achar onde? No seu perfil? Ele acha no seu perfil? Lá na página do Doutornet, no LinkedIn. A gente tem lá os links para a turma. A gente tem uma turma que deve começar agora em agosto. Estamos formando a primeira turma agora, com grande orgulho que 100% da turma é empregada. Que legal. E para fechar, minha última pergunta é sobre um conselho que você dá para o pessoal que está assistindo esse episódio em relação à avaliação de risco. Assim, qual o conselho que você dá para quem já começou as atividades, já começou os trabalhos, já fez uma ou duas, e para aquela galera que pretende começar? Bom, vou começar a dar mais atenção aos riscos de OT da minha empresa, da indústria ao qual o profissional trabalha. Por onde que ele começa? Então, qual o conselho que você dá para essa turma que já está fazendo e para a turma que vai começar? Primeiro, procure uma assessoria que entenda do assunto. Né? Contrate uma empresa que seja específica desse assunto para te assessorar. Porque um dos grandes problemas que a gente vê na análise de risco, a análise de risco é sempre demorada. Vai chegando 4, 5 horas, 1, 2 dias você está fazendo análise de risco, o cara começa a ficar cansado. É trabalhosa. É trabalhoso. E aí o que acontece?
Ele para de olhar para o critério e começa a dizer que ele acha isso, acha aquilo. E o achismo é a pior coisa que pode acontecer na área de risco. Porque você vai chegar num local completamente diferente do que você deveria chegar. É igual você está no encruzilhado, você fala, não, acho que gostei daquela árvore aqui, vou por aqui. Não é isso. Tem uma metodologia, tem critério. E a empresa especialista vai colocar o grupo de pessoas, o comitê de risco, na linha. Ela vai dizer, não, olha só, a gente tem que olhar o critério, a gente tem que olhar a arquitetura, a gente tem que olhar o PNED. Não é assim, eu acho. Eu acho por quê? Você analisou, tem a consequência. Vamos olhar aqui o processo para ver se isso acontece mesmo? Vamos olhar para esse processo para ver se isso aqui, esse risco que você está dizendo que não pode acontecer. Vamos olhar lá no Rasop para ver se explode ou se não explode? Então, essa assessoria da empresa especializada, ela é muito importante para você chegar num relatório que tenha utilidade para você, né? E no final das contas, cyber, seja IT ou TI, e análise de risco é para suportar e alavancar o negócio. Não é para dizer não. É para dizer sim, mas o sim com segurança. Perfeito. Ótimo. Perfeito, mestre. Poxa, muito obrigado. Pô, parabéns aí pelo livro. Eu que agradeço. Vamos marcar um outro encontro aí mais para frente, tá? Com certeza. E parabéns também pelo curso, né, do Dr. Net. Pessoal, eu vou divulgar também no link lá desse episódio, né, os locais que o pessoal pode acessar, tá? E também vou divulgar o seu LinkedIn lá e também o link para o livro, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, excelente conversa. Acredito que o pessoal que está assistindo esse episódio vai ganhar muito conhecimento e vai ter aí uma outra visão de avaliação de risco, né? Porque que a gente vê, entende o pessoal que não é muito da área, ou até mesmo que é da área, ainda tem certa confusão do que é uma avaliação de risco em OT. Então é um ganho de conhecimento muito bom. E é isso. Pessoal, para você que chegou até o final, parabéns, né? Você está ganhando bastante conhecimento aí. Se você acha que esse conteúdo é interessante para alguma outra pessoa, algum amigo seu, algum outro profissional da área, compartilhe, né, com as suas redes. E é isso. Até o próximo episódio. Optas OTcast, o primeiro e único podcast Cyber OT do Brasil. Até a próxima.